obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, não é verdade? Diz a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obediência e também sobre a desobediência. Então, se você já está gostando desse tema, fique comigo até o final desse vídeo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tive um pouco sumida aqui do grupo, mas hoje eu estou aqui para trazer um pão quentinho do céu para você. Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Jonas, a partir do verso 1 do capítulo 1, e fique com o vídeo. E aí, já achou? Vamos ler junto a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o chamado e a fuga de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu só vou ler até aqui, para o vídeo não ficar muito longo, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Deus, ele tem um chamado na vida de Jonas para profeta. Deus chamou Jonas para profeta e Deus já entregou uma missão a Jonas, uma missão que vale muito a pena, irmãos, a gente meditar nessa palavra. Porque essa passagem essa palavra de Jonas, ela tem apenas quatro capítulos, né, esse livro de Jonas, mas é uma história muito emocionante, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai falar de uma cidade chamada Nínive, a grande cidade de Nínive. O próprio Deus, quando disse para Jonas assim, olha, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu estou te mandando, Deus já usou a palavra a grande cidade, irmãos, porque era uma cidade enorme, de 3 dias de caminho, ou seja, 3 dias caminhando dentro dela para poder ir de um lado ao outro da cidade. Era uma cidade enorme, de mais de 120 mil habitantes, né? Lá na frente a palavra vai falar. Mais de 120 mil habitantes. Era uma grande cidade de pessoas que viviam em pecado, que viviam de uma maneira horrível diante de Deus. E a malícia daquela cidade chegou até as narinas de Deus, o mau cheiro, né? O pecado, porque a palavra do Senhor diz que o pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. E o pecado já estava fedendo diante de Deus naquela cidade ali. Estava horrivelmente horrível, né? Mas Deus, ele usou um profeta para ir naquela cidade levar a mensagem de que dentro de 40 dias ele iria destruir Nínive. Ou seja, essa foi a palavra que Deus ordenou que Jonas levasse aos ninivitas. Irmãos, em primeiro lugar, Deus chamou Jonas para profeta, mas olha o tamanho da missão que Deus entregou na mão de Jonas. Um homem, um profeta, chegar assim, irmãos, hoje não é igual hoje que a gente prega
diante das redes sociais, a gente, né, faz um vídeo, coloca no YouTube, prega para milhões de pessoas. Não. Ele tinha que ir lá dentro da cidade, presencial, diante daquele povo, que era uma cidade grande, que tinha rei, uma cidade grande que as pessoas não estavam nem aí para Deus, vivia em pecado, ou seja, poderia muito bem, é claro, né, se não fosse a proteção de Deus, poderia tirar a vida de Jonas ali dentro de um instante, né? Nem precisava, nem ele abrisse a boca para entregar aquela mensagem de que Deus iria destruir aquela grande cidade, eles poderiam muito bem acabar com a vida de Jonas. Ele temeu, em primeiro lugar, ele temeu. Mas, irmãos, não é fácil obedecer ao mandado de Deus. Mas vale muito a pena, e a gente vai estar falando sobre essa linda passagem de Jonas. E ali a palavra do Senhor, irmãos, me perdoe aí pela estar passando a mãozinha, porque tá calor, muito calor aqui, muito sol hoje aqui, mas glórias a Deus por tudo, né? Bênção do Senhor. Então, voltando à palavra, e ali era uma grande cidade onde ele teria que chegar e pregar ali. Deus entregou essa missão para ele, mas ele preferiu fugir, irmão. Só que ele não fugiu apenas por temer as pessoas daquela cidade, mas porque ele sabe, né? Ele conhecia o Deus que nós servimos hoje, que é um Deus compassivo, um Deus zeloso. Ele vai explicar isso em oração diante de Deus lá na frente, né? Que ele fugiu para Tarsis porque ele sabia que Deus é misericordioso e poderia muito bem não destruir aquela cidade, e ele iria ficar como um falso profeta, irmãos. Esse é um assunto muito importante, uma passagem muito importante que eu quero abordar neste momento aqui, sabe? Nem todas as profecias que um profeta prega e não se cumpre é porque ele é falso profeta. E foi dentro dessa palavra que eu vim trazer esse entendimento aqui hoje para mim e para você. Que eu já ouvi muitas e muitas vezes as pessoas falar, olha, se a pessoa profetizou e aquilo não se cumpriu, é porque é um falso profeta. Calma, não é bem assim. Olha só, Jonas entregou uma profecia da parte de Deus, irmãos. Mas essa profecia não se cumpriu. Não é porque não se cumpriu, é porque Deus se arrependeu do mal que ia fazer aquele lugar, por causa do clamor daquela cidade. Mas vamos lá, para você entender melhor. Você não conhece, talvez você está me assistindo, não conhece essa passagem, e é isso mesmo que eu vim trazer para você hoje aqui. O entendimento, aprofundar um pouco mais nessa palavra, irmãos. Aí a palavra do Senhor diz que Deus falou com Jonas para ir naquela grande cidade chamada Nínive, com mais de 120 mil pessoas, uma grande cidade, e pregar que Deus iria destruir a cidade dentro de 40 dias. E Jonas falou, não vou, eu vou fugir. Então Jonas decidiu fugir para Tarsis, né? Fugir da presença do Senhor. Mas de Deus ninguém se esconde. Ele, além de entrar em um barco em direção a Tarsis para fugir da presença do Senhor, ele foi para o fundo do navio, deitou e dormiu um profundo sono. Mas, irmãos, da presença do Senhor ninguém foge, ninguém se esconde. É melhor se apresentar e obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não importa se você ora, não importa se você louva, não importa se você prega, não importa se você evangeliza, mas se estiver fazendo algo errado, Deus está vendo. Deus está vendo, tá bom? É melhor obedecer a Deus, andar no caminho reto do Senhor, do que sacrificar e ir para a igreja direto, mas estar vivendo em pecado. Deus está te vendo. Arrependa-te enquanto é tempo e volte para o caminho do Senhor. E Jonas, ele foi fugindo para Tarsis. Mas quando chegou no meio do mar, a palavra do Senhor diz que veio uma tempestade enorme, uma tempestade que o navio estava a ponto de quebrar, a ponto de ir a pique, e ali cada um dos marinheiros que estava ali começaram a clamar ao seu Deus, e começava a clamar cada um ao seu Deus para ver se eles faziam alguma coisa. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus só é um, único, né? Só Ele tem poder de mandar no tempo, na chuva, no vento, no mar, na tempestade. Só Ele tem poder. E ali eles clamavam cada um ao seu Deus e nada aconteceu, irmãos. E a palavra do Senhor diz que Jonas estava dormindo. E o capitão, para dar uma resumida aqui, o capitão foi lá, acordou ele, acorda dorminhoco, né? Clama ao seu Deus para ver se ele faz alguma coisa.
porque o barco está a tempo de ir a pique, você está aí dormindo. Acordou ele e ele veio, né? E eles perguntou quem ele era, quis saber quem ele era, e agora é a hora da verdade, irmãos. Ele falou que ele era servo do Deus vivo e explicou tudo para eles o que estava acontecendo e o porquê que aquilo estava acontecendo com eles. Era a ira do Senhor Deus, porque ele estava fugindo do Senhor. E foi aí que eles perguntaram o que nós podemos fazer para o mar se acalmar. E ele disse, olha, lança-me no mar. Irmãos, o bom de temer a Deus é que, apesar de desobedecer, a pessoa sabe que está nas mãos dele, não adianta. Quando vem a tempestade, sabemos que estamos nas mãos do Senhor. O bom de temer a Deus é isso aí. Ele falou, lança-me no mar. E essa tempestade vai acalmar, eu sou culpado. Reconheceu o próprio erro. Reconheceu que era culpado. E assim eles fizeram. Lançou Jonas lá dentro do mar. Para aquela tempestade acalmar. Porque ele era culpado daquilo. Ele estava tentando fugir de Deus e veio a tempestade, irmãos. Muitas vezes vem tempestade nas congregações, nas igrejas, irmãos. E todos pagam por causa do ato de uma pessoa. Uma pessoa faz algo errado, aí vem a tempestade na igreja e começa a acontecer uma coisa e outra. E aquilo é por causa de uma pessoa. Aleluia. E é a hora da pessoa se arrepender antes dela ser lançada no mar. Mas se essa pessoa for lançada no mar, Deus também vai mandar um peixe para bocar essa pessoa. E nem que seja dentro do ventre de um peixe, essa pessoa vai reconhecer que Deus é Deus, vai se converter de verdade, vai obedecer a Deus e vai aprender a lição. Porque às vezes é preciso parar dentro das entranhas de um peixe, irmãos. Ou seja, passar por um funil, por uma situação muito difícil para aprender a obedecer a Deus. Às vezes é necessário. Onde terá que ser só ela e Deus. Aleluia. Às vezes acontece isso, irmãos. E para continuar aqui, dando mais uma resumida, o vídeo, para não ficar muito grande, irmãos. A Bíblia diz que eles lançaram Jonas no mar. E Deus já preparou ali, né, um grande peixe ali, que engoliu a Jonas. E Jonas ficou 3 dias dentro do ventre do peixe, irmãos. 3 dias vivo dentro da barriga do peixe. Pensa aí. O aperto que Jonas passou para aprender a obedecer a Deus e aprender que de Deus ninguém consegue fugir. Aleluia. E a palavra do Senhor diz, irmãos, meus queridos, que dentro das entranhas do peixe Jonas orou ao Senhor. Ele fez uma oração ao Senhor. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluia. E orou Jonas, capítulo 2 do livro de Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Quando ele diz do ventre do inferno gritei, imagina a situação que estava Jonas dentro da barriga do peixe, irmãos. Para ele dizer, olha, do ventre do inferno. Pensa aí, o aperto, a situação que Jonas estava passando ali dentro da barriga de um peixe. Irmãos, não é brincadeira não. Aleluia. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Aleluia. Não vou continuar lendo aqui não, irmão. Se você quiser ler essa oração completa de Jonas, está em Jonas capítulo 2, completo. É a oração que Jonas fez dentro da barriga do peixe. Mas o interessante é que a palavra diz aqui na oração de Jonas que ele clamou na angústia. No mais ruim dele, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu ele, ouviu a oração dele. E foi aí que depois da oração, depois ele teve que ficar 3 dias para orar ao Senhor. Tem gente que tá no difícil, mas não ora. Tem gente que acha tão difícil orar, que pode estar no maior aperto que for, mas não ora ao Senhor. E Deus só esperando você orar para ele poder responder. Depois que Jonas orou, a Bíblia diz que o peixe vomitou Jonas na praia. E ele saiu, ou seja, Deus deu uma nova chance a Jonas.
quantas pessoas que já receberam uma nova chance do Senhor. Deus, ele tem te dado uma nova chance. Se Deus te deu essa chance, não desperdice, meu amado irmão e irmã. Não desperdice essa chance. Faça como Jonas. Olha só. A Bíblia diz que Jonas novamente estava ali e Deus chegou a Jonas novamente com a mesma palavra. Jonas, vai à grande cidade de Nínive e apregoa contra ela as minhas palavras. Jonas, agora eu vou. Aí Jonas foi e caminhou um dia dentro da cidade e começou a pregar. É uma cidade enorme, de caminho de 3 dias. Ele caminhou um dia e já começou a pregar. Irmãos, mas olha só o que aconteceu. Ele pregou que dentro de 40 dias Deus iria destruir a cidade. Ninguém bateu nele, ninguém matou ele, ninguém fez nada com ele porque ele estava obedecendo a Deus, irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele pregou, Deus mandou porque Deus sabia quem eram aquelas pessoas. Se Deus te mandar ir em um lugar que você olha aos teus olhos, parece impossível, difícil acesso naquele lugar, porque são muita gente, porque as pessoas são valentes, porque o lugar pode ser difícil, mas vai. Porque se Deus mandar, ele garante a vitória, irmãos. Eu vi um testemunho esses dias de uma pessoa que pregou em uma aldeia indígena. E lá ninguém ouvia a palavra, era difícil lá. Os índios, eles dizem que lá nesse lugar, na verdade eu nem me lembro. E se eu lembrasse também, eu não iria falar aqui por questão de ética qual é o lugar, qual é a região. Mas diz que era uma tribo indígena. E aí, um profeta do Senhor, uma pessoa foi enviada para pregar naquele lugar. E essa pessoa foi nessa tribo indígena, né? Tava com medo, mas buscou muito a Deus e foi lá, enviado por Deus, pregou e foram muita gente, irmãos. Foi não sei quantas pessoas, foi uma conversão enorme de pessoas neste lugar. Foi muita gente que aceitou Jesus depois do que Deus fez naquele lugar. Ele pregou o evangelho naquele lugar e tinha uma pessoa enferma. Deus sabe o que ele faz lá. Aí essa pessoa chegou lá nessa tribo indígena, orou por aquela mulher que estava enferma lá e Deus curou aquela mulher. Depois da cura daquela mulher, as pessoas daquele lugar todas aceitaram Jesus. Ou seja, a tribo indígena se converteu ao Senhor. Foi uma conversão linda e maravilhosa. Eu ouvi esse testemunho esses dias. Então, irmãos, Deus, quando ele manda, ele garante a vitória. E Jonas pregou ali, pregou. E quando ele começou a pregar, o povo começou a ouvir as palavras de Deus e disse, olha só. Começou a se arrepender, irmãos, a se entregar, a se converter. Eles começaram a se arrepender, eles começaram a se vestir de saco, a orar ao Senhor, a se humilhar perante Deus. Ou seja, reconhecer que Deus é Deus e saber que Deus realmente tem poder, tem poder e poderia muito bem ter destruído aquele lugar. E também se entregaram ao Senhor. Ou seja, mesmo se Deus acabasse com aquele lugar, aquele povo estaria salvo, porque se arrependeram de seus pecados e se entregaram na presença do Senhor. Irmãos, lendo aqui a palavra, lendo aqui a Bíblia, alguns ensinamentos, eu ouvi que a cidade de Nínive era uma capital dos assírios e que eles estavam dominando sobre os israelitas. Ou seja, o povo de Israel tinha pecado, o povo de Israel tinha se apostatado da fé, ou seja, começaram a adorar outros deuses, e o povo assírios, que morava na cidade de Nínive, naquela grande capital de Nínive, eles estavam dominando sobre os israelitas. Ou seja, para Jonas não era fácil pregar para Nínive, não. Né? Porque o povo dele, que é o povo de Israel, estava sendo humilhado pelas pessoas. Era uma grande capital que tinha poder e dominava mesmo. Mas Deus conhece, Deus sabe o que ele faz, irmãos. E a palavra do Senhor diz que Jonas pregou ali durante aqueles 40 dias, para cima e para baixo, nas ruas ali de Nínive, pregando que Deus iria destruir a cidade, que Deus iria destruir a cidade. E dentro de 40 dias Deus não fez nada, mas o povo estava se humilhando, o rei da cidade, né, apregoou um jejum total, apregoou ali para ninguém ali fazer trabalho nenhum, para se vestir de saco, para se humilhar diante do Deus de Israel. Ou seja, se converteu o rei e toda a cidade de Nínive
se converteu ao Senhor. E Jonas pregando que Deus iria destruir a cidade. Jonas pregando. E o povo se convertendo, e o povo orando, e o povo clamando. Eu imagino, irmãos, o choro daquele lugar em clamor e sinceridade e arrependimento diante de Deus. O clamor daquela cidade. Assim como o mau cheiro daquela cidade, o pecado já havia chegado, cheirando mal as narinas de Deus, o clamor daquela cidade também chegou aos ouvidos de Deus. Aleluia. E quando chegou os 40 dias, Deus não entregou nada para Jonas. Nenhuma mensagem. Irmãos, às vezes Deus se cala. Às vezes Deus se cala para ver, para a pessoa aprender uma lição dentro daquilo ali, irmãos. Deus não falou nada para Jonas, que iria se arrepender daquilo, que não iria fazer mal àquela cidade, nada. Deus não falou nada, ó, silenciou. E Jonas pregando, e Jonas obedecendo. Irmãos, isso também é para Jonas ver que Deus é Deus. Aleluia, Deus é Deus de poder. E ali, a palavra do Senhor diz que após os 40 dias, Jonas ficou esperando a cidade ser destruída. Porém, a cidade, ele saiu da cidade, né? Pensando, Deus vai destruir a cidade, eu vou sair da cidade. E Deus não fez nada. Então, Jonas começou a se revoltar. Irmãos, 40 dias andando para cima e para baixo, pregando em Nínive, naquela grande cidade. Toda a cidade de Nínive ouviu que Deus iria destruir a cidade e Deus não fazer nada. Ou seja, eles poderiam olhar para eles e dizer, é um falso profeta. Pregou e Deus não fez, é um falso profeta. Poderia matar ele e acabar com ele, por quê? Porque ele havia pregado, nada havia acontecido. Então, irmãos, nem sempre que há um profeta, alguém prega uma mensagem, né? Uma profecia, e aquilo não se cumpre, nem sempre é porque é falso. Eu não estou dizendo que não tem. Hoje, no nosso meio, o que mais tem é falsos profetas. Infelizmente, essa é a verdade. Pessoas que usam do nome do Senhor para estar profetizando mentiras. Mas nem todos é mentira, irmão. Porque se Deus fala assim, olha, eu vou destruir tal lugar, eu vou fazer tal coisa, e aquelas pessoas se arrepender, e aquelas pessoas se humilhar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. Às vezes ora, intercede, Deus se arrepende daquilo e acaba não fazendo por amor dos salvos. Nem sempre é falso profeta. Não estou aqui para defender falsas profecias. Eu estou aqui para dizer que nem sempre é falso profeta. Porque Jonas não era um falso profeta. Deus mandou Jonas ir lá. Deus mandou Jonas pregar. Deus nem falou nada com Jonas que não iria mais fazer aquilo. Deus não falou com Jonas, não. Né? Passou os 40 dias ele pregando. Deus não revelou para ele que não iria mais destruir a cidade. Mas Deus não destruiu. Porque Deus viu o clamor das pessoas. Deus ouviu o clamor das pessoas. Aleluia. E Deus não destruiu a cidade de Nínive, irmãos. Quantas vidas salvas, quantas vidas poupadas, mais de 120 mil pessoas e almas, né? E Jonas se revoltou, né? Jonas, ó Senhor, não era por isso que eu estava fugindo? Porque eu sei que o Senhor é bondoso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, né, poderia acabar se arrependendo e não fazendo isso. Não é por isso mesmo que eu estava fugindo? Para poder não pregar essa mensagem de destruição, porque eu sei que o Senhor perdoa, que o Senhor poderia muito bem não fazer isso. Por isso eu estava fugindo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus estava cuidando de Jonas. Ele deitou debaixo daquele sol escaldante ali no morro. E Deus fez crescer do nada, irmãos, do nada ali, uma aboboreira, não sei se é esse o nome da planta, né? Uma planta de folha que cobriu e fez sombra para ele. Olha que bom. Do nada Deus fez crescer para mostrar para ele que estava cuidando dele. Só que aí, irmãos, no dia seguinte, ele dormiu ali, passou a noite. No dia seguinte, nada destruído e a planta morta. A planta que fez sombra para ele, o sol já bateu na cara dele, a planta morta, ele novamente se revolta. Mas Deus fez isso, irmãos, para mostrar para Jonas, para passar ali uma lição para Jonas dentro dessa planta, da planta nascer assim. Dentro dessa causa, o Senhor quis passar uma lição para Jonas. Aí Deus disse para Jonas, olha Jonas, você teve dó dessa planta que você não plantou, que você não regou, que do nada ela nasceu aí, fez sombra para você. Não deveria eu também, no versículo 11 do capítulo 4 de Jonas, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive,
em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Irmãos, mais de 120 mil homens. Aqui não está falando mulheres e crianças, não. Está falando mais de 120 mil homens que não sabem discernir nem entre a mão esquerda e a mão direita, sabe? Além de muitos animais, ou seja, uma cidade que tinha muitos animais. Então, irmãos, Deus quis passar uma lição para Jonas ali. Olha só, são pessoas que estão ali. São pessoas que se arrependeram, eles não sabiam nem o que estavam fazendo. E foi por isso mesmo que Deus usou ele para ir lá pregar a palavra do Senhor. Foi bom ele ter obedecido, porque através da palavra de um homem, Deus salvou aquela grande cidade, irmãos. Não esqueça. Seja obediente a Deus. A tua palavra, ela tem poder diante de Deus. Se Deus mandar, faz, irmão. Você não faz ideia do quanto Deus te usa e você não sabe. Se você é um servo fiel e obediente, continua assim firme. Porque uma palavra que você falar, pode ajudar e salvar uma alma, ou duas, ou três, ou quatro, ou até mais, irmãos. Então vale muito a pena obedecer ao Senhor. Porque a palavra de um homem que obedeceu a Deus salvou aquela grande cidade ali, aleluia, de mais de 120 mil homens, né? Mais de 120 mil homens, uma grande cidade. Então não esqueça, seja obediente a Deus e deixa Deus te usar. Aleluia, glorificado e exaltado o nome santo do Senhor. Então eu espero que vocês tenham entendido a palavra. Eu já quero pedir a você que já assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo para mais pessoas, que vai ajudar muito o meu canal a crescer. Não esqueça de deixar o seu like não, irmãos, porque o seu like não vai te custar nada, é rapidinho, apertou no joinha aí, curtiu, não vai custar nada para você, mas vai ajudar muito a mim. E se inscrever também, compartilhar, deixe seu comentário também, deixe seu pedido de oração nos comentários. E eu vou deixar o link do meu grupo de WhatsApp de evangelização fixado nos comentários, vou deixar também na descrição do vídeo. E se você quiser entrar lá para ouvir mais um pouco da palavra do Senhor, vai ser muito bem-vindo, fique à vontade, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Grande beijo, fique na paz do Senhor.